Bom, gente, 8 e pouquinho, vamos começar. Peço a todos que, por favor, desliguem os microfones para evitar interferências. Peço, na medida do possível, que vocês deixem também as câmeras ligadas para que eu possa ver com quem eu estou conversando. Hoje, dia 17 de novembro, então, o penúltimo encontro deste seminário sobre dinheiro e pagamento em psicanálise neste ano. O último encontro será a semana que vem. Como já disse, os encontros deste semestre são desdobramento dos primeiros encontros no primeiro semestre, que estão ficando paulatinamente disponíveis no YouTube. Então, quem quiser acompanhar o que já foi discutido, está lá. Esse segundo momento do seminário, que muito provavelmente vai continuar no que vem, porque não daremos cabo do projeto até semana que vem. Eu propus a ideia de que, para entender alguns dos impasses que envolvem a questão do dinheiro e do pagamento na clínica psicanalítica, porque o horizonte desse seminário é sempre a clínica, é bom lembrar disso. Enfim, para lidar com esses impasses, para pensar um pouco sobre esses impasses, eu propus a ideia de que a gente tem que dar conta de dois momentos distintos na obra do Lacan, que não são sem relação, óbvio, mas que mobilizam temas, conceitos, noções, palavras que têm a ver com a questão do dinheiro e do pagamento e que sempre aparecem nas discussões a respeito disso, mas que, e essa é a hipótese principal, mobilizam, assim, duas referências principais diferentes, né? Então, o que a gente está lidando agora, que é a questão da dívida e da dívida simbólica, que eu coloco como tendo, assim, uma certa história a partir da influência que Lacan teve da antropologia estrutural por meio do Lévi-Strauss, né? Então, esse momento estruturalista do Lacan. E um segundo momento, que vai ficar para o ano que vem, que tem a ver com uma influência que vem mais de Marx, com a ideia de mais de gozar, né? Acho que tem umas pessoas que estão chegando agora no seminário, não tem problema, mas então só para situá-las, né? Então, num primeiro momento eu apresentei mais algumas consequências que tinham a ver com a minha pesquisa de doutorado na USP. Esse segundo momento eu estou tentando avançar algumas hipóteses a partir daquilo que eu pude recolher na discussão, na conversa com vocês no primeiro semestre, né? Então, essa é a ideia. Então, de novo, né, apesar de a gente estar discutindo Moos, Lévi-Strauss, é sempre importante frisar que a ideia do seminário é sempre pensar a clínica, né? Então, inclusive daí que vem a discussão da questão do tema do dinheiro e do pagamento. Estou dizendo isso porque isso organiza um pouco a nossa discussão aqui, né? É claro que uma discussão informada sobre antropologia, sobre história das ideias, sobre as influências de um certo movimento intelectual na França, de um cenário intelectual na França sobre o pensamento de Lacan, mas sempre esse horizonte, né? Isso ajuda um pouco a pensar por que estamos discutindo esses temas e também para pensar um pouco, para dirigir um pouco as perguntas e o debate no final das minhas exposições, né? Como eu disse também, esse segundo momento do seminário, eu conto bastante com a participação de vocês, a partir de perguntas, questões. Como eu disse, eu estou querendo fazer essas hipóteses avançarem. Bom, se vocês puderem guardar as perguntas e os comentários, não pelo bate-papo aqui do Zoom, mas para o final, me ajuda a me organizar também, porque eu já tenho que ficar de olho aqui em quem está entrando para autorizar, ficar de olho no bate-papo também já vai ser um pouco demais para mim, tá? Bom, então, nos últimos dois encontros, a gente discutiu um pouco a questão do Marcel Mauss, né? Retomando dois textos clássicos dele sobre o sacrifício,
e sobre a noção de dádiva ou dom, a depender da tradução, que o ensaio sobre sacrifício é de 1899 e a questão da dádiva é um texto de 1925. Né? São dois textos que foram publicados pela Kozak Naif e foram reeditados, até onde eu entendi, pela UBU também. Né? Então, são textos facilmente encontráveis. Meu interesse em recorrer a esses dois textos do Moos tem a ver um pouco com essa temática que aparece, né, nos textos dele. Primeiro, que a questão do sacrifício é uma questão que vez ou outra aparece nas conversas sobre dinheiro e pagamento em psicanálise, na clínica. E a questão da dádiva, porque é um texto clássico, de fato. Assim, acho difícil que o Lacan não tenha lido, né? E sim, estabelece um campo de discussão que continua até hoje. Né? É um texto que tem bastante consequência, ou bastantes consequências para a discussão em ciências sociais, e que tem essa hipótese de fundo, que tem essa ideia, né, do dar, né, e do retribuir, de uma instalação de um circuito de trocas, que eu acho que tem bastante a ver com algumas ideias que o Lacan trabalha, principalmente nos primeiros anos. Né? Bom, esses dois textos, além de clássicos, eles também têm essa importância para a gente poder entender um pouco melhor o que o Lévi-Strauss faz no prefácio que ele escreve a uma coletânea de textos do Marcel Mauss, né, o Sociologia e Antropologia, onde, aliás, o texto sobre a dádiva está. Esse prefácio do Lévi-Strauss é um texto bastante importante na história das ideias, na história do movimento estruturalista em particular. Né? Ele é um texto de 1950, ele é um texto que acho que com toda certeza o Lacan leu, né? E ele é um texto bastante interessante, né? Primeiro que ele é posterior em apenas um ano ao texto sobre eficácia simbólica, que o Lévi-Strauss escreve também, né? Que é um texto de 49, e que também tenho certeza que o Lacan leu, né? O texto do mito individual do neurótico, né? Que é essa releitura que o Lacan faz do Homem dos Ratos, do Freud, é um texto de 1952. Então, só para a gente ter essa noção de que são questões que estão circulando na época, são textos que estão circulando na época. Né? Então, acho que um primeiro ponto para colocar em discussão hoje, a partir do texto do Lévi-Strauss, do prefácio que ele faz à coletânea de textos do Marcel Mauss, bom, o Lévi-Strauss cita Lacan. Né? O Lévi-Strauss cita o texto sobre agressividade, de 48, nominalmente, textualmente, com a referência colocada lá. Então, isso dá amostras de que a gente consegue rastrear um pouco essas influências mútuas entre o Lacan e o Lévi-Strauss. Né? E eu espero que todos tenham lido, mas para quem leu ou já conhecia o texto, ele assim, não deixa de causar assim, uma sensação, pelo menos a mim me causou, né? Uma sensação de encontrar algumas coisas que são bastante semelhantes ao que o Lacan estava discutindo na época. Né? Então tem essa hipótese de fundo também, que tem um conjunto de textos do Lévi-Strauss, da antropologia, que influenciam no trabalho do Lacan, junto com a linguística estrutural e tudo mais. Mas tem algumas semelhanças que são notáveis. Né? Antes de discutir alguns pontos desse texto do Lévi-Strauss, eu queria apontar também uma coisa que não sei se todos vocês tiveram essa mesma impressão que eu tive, e acho que isso a gente pode discutir depois, mas como tem algo que o Lévi-Strauss faz com o Mauss, daí a importância da gente ter lido os dois textos anteriores, que é
uma leitura muito pessoal da importância dos textos do Mauss. Eventualmente, até ali onde não foi exatamente onde o Mauss chegou, que o Lévi-Strauss retoma como um ponto de bastante importância para o desenvolvimento da antropologia desde o Mauss. É quase como se ele estivesse mostrando que algumas das intuições do Mauss, ou mesmo onde o Mauss não tenha levado a cabo as suas próprias intuições, dado plena consequência às suas próprias intuições, é ali que reside o de mais fecundo que tem na obra do Mauss, né? Bom, a impressão que eu tive, então, é que tem algo da forma desse texto, né, dessa leitura que o Lévi-Strauss propõe do Mauss, que tem um pouco a ver com a leitura que o próprio Lacan faz do Freud, né? De um certo modo, a gente reconhece um certo esforço de mostrar a atualidade do Mauss e como o que tem de melhor na antropologia, né? O Lévi-Strauss fala alguma coisa como o que vem depois é quase que uma certa regressão, né? Não é tão moderno quanto o que o Mauss colocava, que lembra um pouco o tipo de crítica que o Lacan faz à psicanálise desde Freud. E por isso que o Lacan, enfim, advogava um certo retorno a Freud, né? Então, essa é uma primeira impressão que eu tive, né? Tem algo dessa forma como o Lévi-Strauss vai trabalhando os textos colocados nessa coletânea. Como se ele também estivesse justificando, a partir desses textos do Mauss, um tanto do que ele mesmo se propõe a fazer, do projeto que ele coloca para a antropologia estrutural, né? Enfim, não é um texto fácil, eu acho que é um texto bastante denso, né? Então não é um simples prefácio à obra, é também um comentário bastante rico e bastante preenche de consequências para entender o Mauss e para entender o modo como o Lévi-Strauss leu o Mauss. E aí tem esses temas que vão surgindo aqui, que é o que mais me interessa, né? Já tendo lido o Mauss com vocês nos últimos encontros, tem essas questões que o Lévi-Strauss vai colocando aqui, de novo em 50, né? É bom não esquecer isso, que vão ressoando um tanto a partir do que a gente conhece do projeto lacaniano de retorno a Freud, né? Então, alguns temas, né? A questão das relações simbólicas, acho que todo mundo que leu o texto deve ter ficado com isso bastante claro, né? O modo como o Lévi-Strauss vai colocando, vai assim elencando, né, a questão das relações simbólicas na sua relação entre o psicológico e o sociológico, né? Então, não é em qualquer lugar que o Lévi-Strauss coloca isso. Tem, sim, uma hipótese ali do Lévi-Strauss também, né, de uma certa degradação da função simbólica como permitir, né, em estados psicopatológicos dos indivíduos, como permitindo perceber a plena natureza do que é do que são essas relações simbólicas, que me parece que também é uma questão assim que não vai passar batida para o Lacan, né? O modo como ele vai colocando a relação dos termos em um sistema, né? Também eu acho que é bastante próximo do projeto lacaniano. Então, e como esse sistema, as condições de funcionamento dos sistemas simbólicos, como o Lévi-Strauss coloca, né? Quer dizer, ele está preocupado, né, do mesmo modo que o Mauss estava ali, quando estava falando da dádiva, do dom e do sacrifício, e entender quais são os termos os mais reduzidos para se pensar isso que se apresenta na vida concreta de modos tão diferentes, então as condições, os elementos mínimos, as relações que esses elementos estabelecem entre si, e o modo como em diferentes situações um ou outro elemento pode estar mais apagado, pode estar ausente, mas que ainda assim, conhecendo a situação do sacrifício, por exemplo, né, nos seus elementos mínimos, a gente consegue perceber como essas diferentes tipos sacrificiais em diferentes culturas remetem a uma mesma estrutura sacrificial. Tem
um método por trás. O Lévi-Strauss vai recuperando isso, né? Na página 20 da minha edição, que é a página da edição da Kozak Naif, né, essa edição aqui, o Lévi-Strauss faz essa menção, então, direta ao Lacan, né, da agressividade em psicanálise, e ele vai falar algo que eu acho que interessa para a gente, né, eu cito Lévi-Strauss, propriamente falando, é aquele que chamamos sãos de espírito que se aliena, uma vez que consente em existir num mundo indefinível apenas pela relação entre eu e outrem. A sanidade do espírito individual implica a participação na vida social, assim como a recusa de prestar-se a ela, mas ainda segundo modalidades que ela impõe, corresponde ao aparecimento de distúrbios mentais. Então, o Lévi-Strauss aqui em franco diálogo com o Lacan, na minha opinião, ainda que tenha toda uma discussão, né, sobre essa questão dos transtornos mentais, né? O Lévi-Strauss está aqui às voltas com a elaboração de uma teoria do simbolismo a partir do Mauss, né? Ele vai falar em buscar uma origem simbólica da sociedade. Ele vai pensar as relações entre o psiquismo individual e as estruturas sociais. Ele vai falar em sincronia e diacronia. Ele vai falar em elementos de significação. Ele vai falar em significante e significado. Quer dizer, eu estou trazendo aqui um pouco para vocês como o que ele está falando e o que Lacan está falando nessa mesma época são muito próximos, né? Assim, estou dizendo então que não é como se isso tivesse surgido do nada e como se o Lacan fosse o único influenciado pela linguística estrutural, né? Como tem uma via que passa aí pelo Lévi-Strauss, eu acho que esse texto é bem claro, pelo Lévi-Strauss fazendo uma leitura do Mauss, né? Então, assim, tentando fazer um pouco esse rastreamento de onde vêm esses termos, essas ideias que o Lacan, que o Lévi-Strauss está o tempo todo trazendo para a gente, né? Ele vai usar o termo inconsciente, então ele vai falar na página 27, né, a partir dessa oposição entre o eu e o outrem. Se a oposição entre mim e outrem não pudesse ser superada no terreno, que é também aquele onde o objetivo e o subjetivo se encontram, referimos-nos ao inconsciente. De um lado, com efeito, as leis da atividade inconsciente estão sempre fora da apreensão subjetiva. Podemos tomar consciência delas, mas como objeto. E do outro, no entanto, são elas que determinam as modalidades dessa apreensão. Então, isso é o Lévi-Strauss falando. Ele vai fazer questão de fazer uma diferenciação entre a questão do simbólico, do simbolismo, do símbolo, né, na questão do inconsciente e da questão do Jung. Então ele vai falar, não é disso que estamos tratando, porque para o Jung ia ter uma questão de uma herança, que não é aí que está a questão do inconsciente. Não deixa de ser, assim, um ponto que chama atenção na argumentação do Lévi-Strauss, porque, até onde eu sei, em nenhum momento está em jogo, nesses textos do Mauss, a ideia de símbolo tal como o Jung coloca. Então, de repente, tem ali, no meio de uma discussão entre Lévi-Strauss e Mauss, a presença da discussão com o Jung, né? Esse é um tipo de movimento do texto que sempre me chama a atenção, né? E aí um tipo de argumentação em relação ao simbolismo que vai colocar ele muito próximo do Lacan e não do Jung, né? Que, enfim, nem devia estar sabendo dessa discussão que estava acontecendo aqui. Enfim, ele vai insistir nessa proximidade das leis da linguística e das leis do parentesco, né? As leis da linguística, tal como
que vem lá do Jacobson, do Saussure, e as leis do parentesco, como ele mesmo vai colocar, quer dizer, ele vai estar preocupado em mostrar como tem uma afinidade desse jeito de pensar, né? E é aí que tem assim essa potência do método, do projeto que ele mesmo coloca. Enfim, são temas que vão aparecendo no Lévi-Strauss, que não, né, nessa introdução que o Lévi-Strauss faz para o Moos, como a gente discutiu nos últimos 2 encontros, não são temas que estão, né, assim, propriamente colocados nesses termos no Moos, né? Então, é como se o Lévi-Strauss pudesse usar essa oportunidade de apresentar os textos do Moos de um jeito assim bastante interessado e endereçado. Ele está mostrando como ele lê o Moos, de onde ele retira a potência do Moos e mostrando qual que é a leitura que ele faz disso. Né? Tem um método de leitura do Moos também. Então, não é só, digamos, os temas e o método estrutural que está em jogo aqui, mas também o modo como o Lévi-Strauss lê o Moos, né? Que me parece de um jeito bastante assim próximo, ainda que a gente não fale sobre isso, como o Lacan está fazendo a leitura do Freud. Né? O modo como o Lacan recorre ao Freud, faz a obra do Freud ser fecunda, né? Mesmo que ele critique o que vem depois do Freud. Então, é esse o movimento que o Lévi-Strauss está fazendo. Então, tem assim uma outra semelhança aí que é importante a gente notar. Né? Tem um método estrutural, que sem dúvida nenhuma vai comparecer no que o Lacan vai fazer, mas tem também um método de leitura de texto, né? De fazer as coisas se mexerem. Ele vai falar da questão da linguagem, e ele vai falar algo que eu acho que interessa bastante para a gente. Então, na página 41, né, quaisquer que tenham sido o momento e as circunstâncias de seu aparecimento na escala da vida animal, a linguagem só pôde nascer repentinamente. As coisas não puderam passar a significar de forma progressiva. Dito de outro modo, no momento em que o universo inteiro de uma só vez tornou-se significativo, nem por isso ele foi melhor conhecido, mesmo sendo verdade que o aparecimento da linguagem haveria de precipitar o ritmo do desenvolvimento do conhecimento. E ele vai falar sobre significante e significado. É que as duas categorias do significante e do significado se constituíram simultânea e solidariamente como 2 blocos complementares, mas que o conhecimento, o processo intelectual que permite identificar uns em relação aos outros alguns aspectos do significante e alguns aspectos do significado, poder-se-ia mesmo dizer escolher no conjunto do significante e no conjunto do significado as partes que apresentam entre si as relações mais satisfatórias da conveniência mútua, só se pôs a caminho muito lentamente. Então, tem aqui uma hipótese do Lévi-Strauss sobre como a linguagem surge a partir do significante e do significado, que também é muito solidária dessa hipótese, tal como a gente entende no Lacan, como a gente recupera no Lacan. Né? Ele vai falar, né, de um significante flutuante, e em seguida ele vai falar, né, num sistema de símbolos, um valor simbólico zero, isto é, um signo que marca a necessidade de um conteúdo simbólico suplementar, aquele que pesa já sobre o significado, mas que pode ser um valor qualquer, com a condição de fazer parte ainda da reserva disponível e de já não ser, como dizem os fonólogos, um termo de grupo. Né? Então, um valor zero. Né? Um valor simbólico zero. Isso tudo em 1950, quando esse texto é publicado na coletânea de textos do Marcel Mauss. Né? Então, né, de novo, como tem essa proximidade de temas, de termos, de um jeito de pensar e de um jeito de ler uma obra. Né? Em 49,
o Lévi-Strauss tinha feito, né? Tinha escrito texto sobre eficácia simbólica. Eu acho que vale a pena apenas comentar, né, nas últimas sessões do texto, quando o Lévi-Strauss vai fazendo uma aproximação entre a questão da cura xamânica e a cura psicanalítica, o tratamento psicanalítico, né? Para além dessa leitura estrutural que ele faz entre essas duas curas e para mostrar como, na verdade, elas têm assim uma afinidade que tem a ver com apenas a troca de termos, tem uma passagem aqui, na página 218 desse texto, na edição da COSAC, ele vai falar, né? Vimos que a única diferença entre os dois métodos que sobreviveria à descoberta de um substrato fisiológico das neuroses diz respeito à origem do mito, num caso reencontrado como um tesouro individual, e no outro, recebido da tradição coletiva. Na verdade, muitos psicanalistas se recusarão a admitir que as constelações psíquicas que reaparecem para a consciência do paciente possam constituir um mito. Dirão que são eventos reais, que às vezes podem ser datados e cuja autenticidade é verificável graças a uma investigação junto a parentes ou empregados. E aí ele faz uma citação da Marie Bonaparte, né? E aí eu acho que as coisas começam a ficar interessantes, né? Porque isso vai, para mim, isso diz diretamente respeito ao texto O Mito Individual do Neurótico, que o Lacan vai publicar, uma conferência que o Lacan vai fazer em 52, né? E isso aqui ainda com Lévi-Strauss, tá? O inconsciente deixa de ser o inefável refúgio das particularidades individuais, o repositório de uma história única que faz de cada um de nós um ser insubstituível. Reduz-se a um termo com o qual designamos uma função, a função simbólica, especificamente humana sem dúvida, mas que em todos os homens se exerce segundo as mesmas leis, que, na verdade, se reduz ao conjunto dessas leis. O inconsciente, ao contrário, é sempre vazio. Limita-se a impor leis estruturais que lhe esgotam a realidade a elementos esparsos que lhe vêm de fora, pulsões, emoções, representações, lembranças. O vocabulário importa menos do que a estrutura. O mito, quer seja recriado pelo sujeito, quer seja tomado pela tradição, só tira de suas fontes individual ou coletiva o material de imagens com que opera. A estrutura permanece a mesma e é por ela que a função simbólica se realiza. Uma última citação desse texto do Lévi-Strauss. Os complexos mitos individuais também podem ser reduzidos a alguns tipos simples, moldes em que se prende a fluida multiplicidade dos casos. Então, o Lévi-Strauss, assim, é bastante próximo de um certo jeito de pensar e temporalmente de todo um conjunto de problemáticas que o Lacan vai abordar nos seus seminários e nos seus escritos, né? Então, não é à toa que aí a gente chega nesse texto, nessa fala do Lacan de 52, o mito individual do neurótico, que foi um dos textos que eu tinha indicado, junto com o prefácio do Lévi-Strauss às obras do Moço, né? Bom, primeiro que eu acho que a relação entre o que o Lévi-Strauss está falando e o que o Lacan vai falar nesse texto está posta já no título, né? O Lévi-Strauss estava justamente discutindo a questão do mito individual, do mito coletivo, assim, interpretando diretamente os analistas, né, que segundo ele se recusariam a admitir essa questão do mito, a presença do mito no sujeito tal como ele propõe, né? Então, ele não está falando, né, o Lévi-Strauss não estava dizendo, até onde eu consigo entender, que a gente vai reeditar Édipo no sentido de como a gente poderia reeditar um mito grego ou reeditar uma tragédia, né, encenar uma tragédia, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, as coisas obedecem a regras, né?
E o que o Lévi-Strauss vai tentar fazer em muitos dos seus textos, durante sua obra toda, é mostrar como é possível entender as obras, as leis com as quais os mitos se constituem e como os mitos vão se desenvolvendo, inclusive em relação, né, a mitos vizinhos, mas tem uma lógica interna, de onde a gente pode deduzir coisas. Poderíamos deduzir partes que faltam das narrativas míticas que a gente pode ler dos gregos, por exemplo, a partir da compreensão de como as regras dos mitos operam, né? E é isso que ele está dizendo. Bom, tem uma semelhança nessas regras estruturais, né? E aí, esse texto do Lacan, eu acho que ganha um outro caráter quando a gente pode retornar a ele a partir dessas colocações e dessas provocações que o Lévi-Strauss faz, né? Como eu disse, o título, né, o mito individual, parece assim diretamente tributário desse texto do Lévi-Strauss, né, sobre eficácia simbólica. O Lacan vai falar mesmo em constelações, né, do mesmo modo que o Lévi-Strauss coloca aqui nesse texto sobre eficácia simbólica. Então, assim, o Lacan está, do mesmo jeito que a gente encontra no Lévi-Strauss um conjunto de termos que o Lacan usa, a gente também encontra no Lacan todo um conjunto de termos que a gente lê nos textos do Lévi-Strauss, né? Então, essa proximidade do modo de pensar e dos temas desses dois autores. E aí, claro, que o Lacan vai fazer alguma coisa com o que o Lévi-Strauss escreveu e falou, né? Não estou dizendo que a gente encontra tudo do Lévi-Strauss no Lacan, nem o contrário, né? Mas, assim, esse esforço de mostrar como essas... tem uma linha, tem um fio que amarra o que está acontecendo ali nessa época, né? Os temas que isso amarra e como, digamos, né, esses temas que estavam sendo colocados na tradição da antropologia, de algum modo, vão comparecer também no Lacan, porque quando a gente vai para um autor, a gente não traz só aquilo que a gente acha que está trazendo, né? A gente não consegue só pegar os termos, ou um certo raciocínio, ou uma certa fórmula. Vem muito mais junto disso tudo, né? Então, daí, essa minha insistência desse recuo para o Mauss, para o Lévi-Strauss, para entender de onde essa ideia de circulação do dom, né, e de onde essa ideia de dívida aparece. E aí eu acho que esse texto do Lacan, para mim, é fundamental nisso, porque, de algum modo, me parece que é o texto mais importante sobre dívida, né, no mito individual do neurótico. O Lacan faz uma leitura do Homem dos Ratos, que foi um caso que a gente já trabalhou no seminário no semestre passado. De um lado, né, a partir dessa pegada que tem junto com o Lévi-Strauss, a partir dessas propostas e dessas provocações que o Lévi-Strauss está fazendo aos psicanalistas, então reconhecendo sim que no caso clínico há um mito individual, né, mas reconhecendo isso. Então, quem são os analistas que se recusam a reconhecer isso? Não é o Lacan, né? O Lacan responde diretamente ao Lévi-Strauss. E pegando um caso clínico do Freud, nessa, né, assim, fazendo uma grade de leitura estrutural em cima desse caso do Freud, né? Então ele ressignifica aquilo que o Freud estava colocando lá atrás, em 1909, eu acho, né? O texto do Homem dos Ratos. Isso, 1909. Né? Aí, só recuperar alguns pontos que eu acho que são importantes desse texto esse texto sobre neurose obsessiva do Freud, né? Observações sobre um caso de neurose obsessiva, é que, como a gente já discutiu também no seminário passado, esse texto, assim, ele é, digamos, um dos enlaçamentos mais claros que o Freud faz de toda uma teoria que ele vai construindo sobre neurose obsessiva,
e sua relação com analidade, por um lado, e por outro lado, da questão do dinheiro. Né? Então, o Homem dos Ratos é um caso em que o dinheiro está posto o tempo todo. É um caso que, não à toa, a dívida está posta, né? Porque o pivô do caso é a dívida que o Lancer, o Homem dos Ratos, se vê obrigado a pagar. Né? Então, o mote da neurose obsessiva, né? Um dos motes da neurose obsessiva desse Homem dos Ratos é justamente isso. Tem a questão do significante, né? Dessa sonoridade, né? Do termo Rat em alemão. Então, isso já foi bastante explorado, né? Mas o modo como ratos, dívidas, né? Um rato de jogo, que é o termo que se usa para definir o pai do Lancer, que também é um cara que tem uma dívida, né? Que não consegue pagar. Então, tem aí uma derivação, né? Aliás, uma derivação não, um comparecimento dessa história do pai na vida do Lancer, que reatualiza uma dívida, né? Reatualiza também uma escolha paterna de objeto, porque tem a piada que circula entre o pai e a mãe, né? Da mulher por quem o pai dele seria apaixonado, de quem ele abre mão para poder casar com a mãe, que era uma mulher rica, justamente, com dinheiro, portanto. Então, sim, são temas que o Freud, por um lado, articula com as suas teorias sobre dinheiro também, que ele vinha construindo, né, a relação entre dinheiro e fezes, como a gente já discutiu também no semestre passado, a questão entre neurose obsessiva e analidade, a questão entre neurose obsessiva e dinheiro, né, e a questão da sujeira. Então, tudo isso o Freud articula. Né? E aí isso é um prato cheio para o Lacan reler à luz dessas contribuições que o Lévi-Strauss propõe. Né? Então, qual que é o meu ponto? Então, recuperando o texto do Freud e a leitura que o Lacan faz a partir do que a gente falou agora do Lévi-Strauss. É o modo como dívida vira um operador central para pensar esse caso e para pensar a neurose obsessiva. Né? A gente pode discutir um pouco, mas talvez em Freud a questão da neurose esteja muito mais ligada à culpa do que em relação à dívida, e o que o Lacan vai mostrar nesse caso aqui é que dívida é um operador importante. E aí pensar justamente o modo como, quais são os destinos dessa noção de dívida na psicanálise lacaniana. Né? Dívida simbólica vai ser um conceito importante para o Lacan. Né? A gente sabe que esse conceito vai ser assim fundamental para uma certa antropologia, para uma certa concepção de homem que o Lacan vai ter, de como nos tornamos humanos. Né? Então, estamos em dívida quando entramos no jogo da linguagem. Né? Uma dívida que nem sabemos que contraímos, não sabemos nem bem com quem contraímos, mas contraímos. Né? Entrar na linguagem, assim, entrar nesse jogo significante, é contrair essa dívida. Bom, o que isso importa para mim, né, nessas tentativas de avançar a questão do dinheiro e do pagamento? Primeiro que nessa releitura que o Lacan faz, no mito individual do neurótico, a questão do dinheiro quase não aparece, para além do relato do caso, né, de como o Homem dos Ratos faria o dinheiro chegar a quem de direito, que, né, seria lá todo o circuito que envolve os dois tenentes e a mulher do correio. Né? Mas ele não tematiza a questão do dinheiro a partir dessa dívida. Né? Esse é um ponto. Por outro lado, essa ideia de dívida ganha relevo. Né? Estamos, então, o Lacan está falando dessa chave de leitura que são
duas dívidas diferentes, uma dívida operando em dois planos distintos, como ele fala, que não coincidem, que não dá para fazer coincidir. E é nesses planos que o sujeito não consegue fazer coincidir que a neurose para o Lacan se desenrola. Né? É aí que tem alguma coisa, é aí que me parece que o Lacan faz uma leitura muito própria do que é o caso do Homem dos Ratos e esse mito individual. Né? Bom, mas ele não fala nesse texto, pelo menos não na versão da Azar que eu li, propriamente em dívida simbólica, ele fala em dívida. Ele fala dessas duas dívidas que se sobrepõem. Então tem uma outra passagem que a gente precisa entender, que é essa ideia de como dívida vira dívida simbólica. Né? Por que isso interessa para a gente? Comecei falando que o interesse do seminário, né, nesses encontros desse segundo semestre, nos próximos, no ano que vem, tem a ver justamente com lidar com os impasses, né, da questão do pagamento do dinheiro na clínica. Bom, em nenhum momento o Lacan também está falando exatamente dessa questão da dívida em relação do Homem dos Ratos em relação ao analista. Né? Esse não é uma contribuição que o Lacan faz nesse texto. Então tem uma série de coisas que não acontecem também, mas que muito rapidamente a gente começa a juntar quando começa a pensar a questão do dinheiro e do pagamento na psicanálise. Então, assim, uma tentativa primeiro de separar um pouco isso nesse momento que eu estou dizendo mais, né, dessa antropologia mais estrutural influenciando o Lacan. Né? Sem dúvida, o Lacan faz avanços em relação à teoria freudiana das neuroses quando ele lê o caso a partir dessas indicações do Lévi-Strauss, né, desses elementos que ele vai destacar que são elementos fundamentais para o modo como uma neurose obsessiva se organiza. Né? Ele vai destacar muito claramente a questão da morte, né, que eu acho que é uma contribuição importante do Lacan também, que talvez não ficasse tão clara assim no Freud, mas aqui no Lacan fica muito claro. Né? Mas ele não faz a relação entre pagamento da análise, ele não está discutindo como o Homem dos Ratos pagou ou não pagou a análise que ele fez com o Freud. Né? Mesmo que tenha aí na história clínica do caso todo esse conjunto de elementos que tem a ver com dinheiro e pagamento, né? Então, pagamento da dívida que o pai contrai e não consegue pagar porque não encontra o credor, trabalho que ele tem para pagar a dívida que lhe é informada porque alguém confiava, né? E aí tem todo um campo entre confiança e credo que seria importante explorar também num outro momento, né? Mas que o Homem dos Ratos então se vê obrigado a pagar. Né? Tem a questão da escolha por uma mulher rica e o modo como isso influencia a escolha dele, né? Como ele herda e reatualiza na sua geração os termos da escolha que o pai faz, né? E essa escolha que o pai faz que o permite entrar, né, numa posição mais alta na burguesia. Então tem aí uma questão de herança também. Então o pai, né, do Homem dos Ratos, o Homem dos Ratos, por herança da mãe, né, tem uma condição financeira melhor do que o pai tinha quando solteiro. Então, assim, todos os temas que tocam a questão do dinheiro e do pagamento. Mas que o Lacan não pontua, né, assim, para a questão de como pagar uma análise. Nem o Freud faz isso no caso clínico. Né? Eu acho que o que a gente pode recolher de mais precioso no caso clínico do Freud, tal como ele apresenta, tem a ver nessa contabilidade que o Homem dos Ratos faz entre dinheiro e ratos, né? E que ele dá a ver para o Freud quando ele fala tantos florins, tantos ratos,
né? Mas que o Freud não mostra como isso é mobilizado para pensar a questão do pagamento da análise, né? Como isso é manejado para pensar a questão do pagamento da análise. Então, tem aí alguma coisa que, digamos, falta, né? E eu acho que por causa dessa falta, muito rapidamente a gente começa a equivaler pagar uma análise a pagar a dívida simbólica, né? E eu acho que aí tem um deslocamento que é uma coisa que a gente precisaria discutir, né? Como que a gente sai nessa leitura que o Lacan faz do caso do Freud, informado por Lévi-Strauss e por Mauss, nessa questão da dívida, como que a gente rebate isso sobre a nossa clínica. Quando nem o Freud faz isso, nem o Lacan fez isso nessa releitura que ele propõe para a gente em termos estruturais, né? Como se a gente pudesse reduzir a questão da dívida simbólica, e a gente pode derivar daí dívidas imaginárias, né, dívidas reais, enfim, como a gente pode deduzir daí, né, ou reduzir disso a questão do pagamento da análise, e como a gente pode eventualmente achar que quando a gente está cobrando uma análise, estamos sempre cobrando esta dívida simbólica. Né? De onde vem essa ideia que é isso que está em jogo quando cobramos uma análise? Acho que até aqui a gente não tem elementos para dizer que isso está no Freud ou está no Lacan. Né? Semestre passado a gente discutiu bastante os textos técnicos em que o Freud faz menção a como cobrar uma análise, aquelas duas posições do Freud, tanto que uma análise tem que ser muito cara, quanto uma análise pode ser de graça, né? 13 e 18 que tem essa mudança aí, depois de uma guerra mundial. Então tem algo do Freud que, até onde eu consigo ver nos casos clínicos e nos textos técnicos, não está mobilizado. Né? Tem algo que escapa. Quando a gente começa a falar da questão da dívida em Lacan, um tema importante ganha relevo a partir dessa leitura que o Lacan vai fazer, desse retorno a Freud que o Lacan vai fazer. Né? Nesse momento aqui, nesses primeiros anos, essa leitura, né, bastante informada por Lévi-Strauss, pela linguística. Mas, enfim, o tema aparece, a questão da dívida. Né? Mas sem indicações muito precisas até então sobre como que isso é manejado pelo analista nos casos clínicos. A gente sabe que o Lacan tinha uma prática, né, diferente em relação a pagamento e honorário que o Freud, mas só pensar o que o Lacan fazia não resolve o nosso caso, né? Porque acho que a gente não tem que cobrar como o Lacan cobrava. Então a gente vai cair nessa caricatura do que do que o Lacan fazia em relação a dinheiro na sua própria clínica. E não é disso que se trata, né? A questão é, bom, o que a gente pode recolher disso para entender quais são as direções que a gente tem que ter em mente quando, num caso clínico, cobramos alguma coisa. Então, esse passo que a gente precisa dar, né, entre essa dívida que o Lacan coloca aqui no mito individual do neurótico e essa dívida simbólica, né, que ela não é exatamente um passo autoevidente, ainda que estejamos falando de dívida. As consequências disso, para a gente poder pensar como cobrar, né, o que cobrar, né, o manejo do pagamento numa psicanálise e essa confusão, né, que leva a um certo impasse em a gente reduzir honorários psicanalíticos ou quanto cobrar de uma análise a dívida simbólica pura e simples. Né? A questão seria, então, será que toda vez que cobramos, estamos falando de dívida simbólica? Né? Ou, dito de outro modo, será que o único modo de manejar dívida simbólica é por meio do pagamento? Que tipo de noção de, como a gente discutiu
umas 3 semanas atrás, né? Cobrar caro tem a ver com essa dívida simbólica, né? Do tipo, já não está posto que pagamos caro por essa dívida simbólica, que contraímos sem nem bem saber o que estamos contraindo? Enfim, é um pouco isso que eu queria discutir com vocês hoje. Coloquei assim mais alguns elementos na mesa para a gente discutir a questão do pagamento, né? E antes de abrir a palavra, se não me engano, foi o Laerte que no último encontro mencionou um livro Entre Dívidas e Culpas, Sacrifícios, Crítica da Razão Sacrificial, da Marta Herezambertin, que eu não conhecia, né? Ouvi falar desse livro pelo que o Laerte tinha comentado. Não consegui ler o livro todo ainda, mas o primeiro ponto é que os livros anteriores da autora diziam justamente respeito a supereu e a questão da culpa, né? E aí ela chega no tema do sacrifício e da dívida. O segundo ponto é que um dos começos dela é justamente abordar a questão do dom em Lacan, uma certa, né, que teoria do dom existe em Lacan a partir do Mauss e do Lévi-Strauss, né? Então, assim, não conhecia, não acho que a leitura é exatamente coincidente, mas de algum modo eu estava acompanhado e nem sabia por essa autora aqui, então acho que fazer jus ao trabalho dela, né? Enfim, essas dívidas de leitura que a gente tem e não sabe. Esse foi um caso desses, né? E agradecer ao Leti pela indicação. E aí, mais um último comentário, né? A gente já tinha falado da questão do Homem dos Ratos no seminário, eu não voltei detidamente como eu voltei da outra vez, justamente porque agora me interessa notar essa leitura que o Lacan faz, né? E o modo como ele recoloca alguns problemas da neurose obsessiva, porque eu acho que tem isso para notar também, né? Dos casos clínicos do Freud, são os de neurose obsessiva aqueles em que o dinheiro mais comparece, né? O tema do dinheiro, né? Na vida dos pacientes. A gente discutiu um pouco da diferença da incidência do dinheiro no Homem dos Ratos e no Homem dos Lobos, né? Mas, enfim, não acho que seja à toa, porque o Freud estava ali tentando construir uma teoria da neurose obsessiva, ao mesmo tempo em que ele estava fazendo uma teoria da questão do dinheiro, né? E essas teorias se amarram pela questão da analidade. No Lacan, tem esse começo dessa questão do pagamento de uma análise por meio da dívida, a partir dessa releitura que ele faz de um caso de neurose obsessiva do Freud. Então, continuamos nesse mesmo campo e eu acho que esse é um problema, né, que a gente tem que enfrentar também em algum momento, mais para frente, no seminário, que é como sair desse modelo de dívida da neurose obsessiva, de culpa da neurose obsessiva e da relação do dinheiro na neurose, né, com o dinheiro da neurose obsessiva para outras estruturas clínicas, né? Esse vai ser um trabalho que a gente vai ter que encarar também no futuro do seminário, né? Que foi uma das propostas que o Mauro tinha feito lá atrás. Enfim, é isso. Temos bastante tempo para discussão. Como eu disse para vocês, eu conto com a participação mais ativa do público nessa segunda parte do seminário, nesse encontro próximo. Queria ouvir o que vocês têm a dizer, o que vocês leram, o que chamou a atenção nas leituras, se a leitura coincide com o que eu estou falando ou não, discordâncias, discrepâncias, comentários, críticas, questões. É assim que a gente vai fazer o tema avançar. Então, a palavra está com vocês. Você, enquanto eu penso aqui numa questão, você pode repetir o livro de indicação da Marta? Claro. O título?
Entre dívidas e culpas, 2 pontos. Sacrifícios. Crítica da razão sacrificial. Marta Reres Ambertin. Está Esse publicado livro por aqui. onde? Dá para ver? Tá, Pela Companhia de Freud. obrigada. Lu, eu vou colocar uma questão, então, que aí se tiver indo para um campo além do que você gostaria de discutir, me avisa. E me ocorreu agora e não tinha passado pela minha cabeça dessa maneira, né, até eu ouvir você falar. É fato que alguns analistas dentro dessa caricatura do Lacan, né, costumam manejar o pagamento em função dessa ideia de que, introduzindo uma mudança na questão do pagamento, isso vai retirar, né, ou vai mobilizar o sujeito na posição de dívida simbólica que ele tem. Não é incomum, né, a gente escutar relatos desse tipo, e eu me lembro de um paciente que chegou para mim há muitos anos atrás, e ele vinha muito magoado de uma experiência com um analista anterior, que eu não sei quem é, e o manejo que esse analista anterior havia feito era fazer com que a sessão de análise fosse um pouco mais cara do que uma certa dívida em relação a um objeto de consumo que esse sujeito havia contraído, né? Uhum. E ele chega muito muito magoado, assim, né? Quando ele percebeu que o analista tinha feito esse manejo enfim, isso precipitou a saída dele da análise. Para além dessas caricaturas, né, uma questão que me ocorre quando você vai fazendo todas essas questões, né, se o dinheiro é o pagamento, na verdade, é a única forma de manejar a dívida simbólica, porque eu ia propor uma inversão, né, manejar o dinheiro ou manejar o pagamento, né, e eu sei que tem uma diferença, não é necessariamente também uma introdução na questão da dívida, né? Pode ser uma interferência em alguma outra coisa que se manifesta no sujeito, né? E aí eu Uhum. queria escutar um pouco o que você acha sobre isso, porque, por exemplo, outra experiência absolutamente comum que a gente tem de alguns pacientes que pagam determinado valor e consideram que esse valor é uma espécie de ad infinitum, assim, ele nunca vai Uhum. mexer naquele valor, Uhum. né? É uma espécie de verdade cristalizada e que às vezes são pacientes que ficam anos, né, em análise, e até o próprio analista se dá conta de que ele também nunca mexeu, né, no Uhum. valor daquela análise, enfim. Eu queria saber como é que você tem pensado, né, essa estagnação, porque o inverso dessa pergunta é se necessariamente mexer no valor tem a ver com alguma incidência sobre a posição fantasmática do sujeito, ou simplesmente pode ser um manejo no sentido de ir mostrando para o sujeito que não dá para ele supor, né, que ele se movimenta na vida desde que as coisas não se movimentem, Uhum. né? Então, assim, é como se alguns sujeitos operassem com a condição de que, ok, ele vai adiante desde que algumas coisas sejam verdades imutáveis. E o Uhum. pagamento cristalizado entra como uma dessas verdades, né? Isso não tem a ver exatamente com uma questão da dívida simbólica, né?
tem a ver com uma espécie de suposição, de estagnação, né, de certos laços, né, Uhum. para que ele então se veja em condições de avançar. Enfim, queria saber o que você pensa sobre isso e queria entender um pouquinho melhor qual é a entrada do texto de agressividade, né, dentro disso tudo. Começar pela parte mais fácil. O texto de agressividade, né, que eu não estou me propondo a discutir aqui, assim, não era a proposta, na verdade, era só para mostrar como Levi-Strauss, nesse momento, acompanhava de perto as discussões da psicanálise lacaniana, né? Então, assim, digamos assim, uma certa posição minha de não reduzir o Lacan como o influenciado pelo estruturalismo do Levi-Strauss. Né? Bom, o texto que ficou clássico na história das ideias do estruturalismo francês é esse prefácio do Levi-Strauss. Deve ser mais lido, inclusive, do que o texto o livro do Mauss, né? Porque ele é um verdadeiro manifesto de uma série de questões que o Levi-Strauss vai avançar, mas não só o Levi-Strauss, né? Que o campo estruturalista vai avançar. Então, a questão da fonologia já está colocada ali, né? A questão da matematização está colocada ali, a questão das fórmulas, da permutação, de uma certa matemática de relações já está colocada ali também. E ele estava citando o Lacan. Um texto de 48, né? Tem esse texto de 48, 50 tem esse prefácio. Eu não lembro quando é o texto do Lacan sobre criminologia, mas ele cita a questão da simbolização do Mauss nesse texto, né, assim, com referência diretamente, né. Sim, então também um certo trabalho de mostrar, mas a gente também fica com uma certa ilusão de que as referências do Lacan estão todas escondidas, né, e aí também é do tipo, olha, está aqui uma citação que tem a ver com esse diálogo entre Lacan e Lévi-Strauss textual, né? Não é uma inferência minha, né? Tá na lista de referências. Então a questão era para indicar isso, né? Para a gente perceber como não é como se o Lévi-Strauss estivesse impermeável à psicanálise lacaniana, né? Tava rolando um diálogo ali entre os dois. A gente pode discutir um pouco como esse diálogo se desenvolve, o que o Lacan faz com isso, o que o Lévi-Strauss faz com isso, mas a mim, né, era pontuar isso, né? Com relação a isso que você perguntou do manejo, né? Não sei, deixa eu admitir alguém aqui. Olha, eu penso algumas coisas com essa questão que você coloca, né? Nada me garante que porque o preço não foi mudado e tanto o analista quanto o analisante deixaram essa questão até que um deles perceba que nunca mudou, e em algumas análises isso acontece, né? Tem um dia que o paciente chega, o analisante chega e fala, olha, percebi que nunca reajustei, né? Mas não é porque isso passou batido que isso também não mobilizava a questão da dívida simbólica, né? Talvez a gente pudesse pensar que em um certo momento uma certa pacificação dessa dívida, não sei, né? A gente poderia discutir isso, né, em outros termos, porque eventualmente a gente acha que está tocando a dívida simbólica e não está. E eu acho que o inverso também seria verdadeiro. A gente acha que não está fazendo uma intervenção na dívida simbólica, mas de algum modo toca. E a gente pode nem saber por quê, mas tocou e algum efeito teve, né? Tanto teve que é um efeito de nunca ter sido reajustado o paciente se incomodar com isso em algum momento, né? E aí talvez seja mais caro para o ponto de gozo dele ele perceber isso depois de anos do que a gente insistentemente reajustar o valor, né? Por isso que essa questão do que é caro, né?
é que se a gente começa a tomar pagamento de dívida simbólica como se fossem duas coisas que se recobrissem, eu acho que é esse tipo de ponto cego que a gente cria no manejo do pagamento, né? Um outro ponto, que eu acho que isso foi uma discussão que apareceu no último encontro, né, quando você falou, né, que ele saiu muito magoado de uma outra análise em que estava sempre colocado ser um pouco mais caro do que um bem de consumo, né? Esse é um outro ponto que eu levantei, que eu acho que a gente pensa muito mal na psicanálise lacaniana, na questão da gratidão, né? Eu acho que isso seria algo a se pensar, né? Que tipo de movimento a gente faz na transferência que o sujeito sai magoado, ressentido, puto, como se não pudesse sair agradecido de uma experiência analítica? O que está em jogo aí, né? E como nesse sentido a gente fica dependente de uma questão de gratidão que está lá na Melanie Klein, mas que não comparece no Lacan. Então, é sempre bom lembrar que um ano antes, se não me engano, do texto sobre o mito individual do neurótico, a Klein começou a falar sobre gratidão. E aí é como se a psicanálise tivesse dois caminhos, né? No Kleinismo se fala pouco de dívida, mas muito de gratidão. No lacanismo a gente fala muito de dívida e nada de gratidão, né? Então, que tipo de efeito a gente tem nesse tipo de separação das escolas, né? Eu acho que isso é um ponto para pensar. Agora, um outro ponto para pensar também, que eu acho que é uma dificuldade que também está colocada na prática clínica na questão do manejo do pagamento, pensando no seminário 7 que a gente tem lido no Vox esse ano, né, que é a questão dos bens, né? Eu não conheço o caso, né, mas o que isso que você falou me faz pensar, né? Me faz pensar que tem um certo manejo que a gente faz, às vezes de um jeito desastrado, né, e daí talvez esse ressentimento, que no afã de fazer a psicanálise custar caro, como se isso fosse a saída do circuito dos bens, né, porque a psicanálise vai custar caro porque ela não é um bem ou um produto ou um serviço, a gente cai numa régua que é justamente a régua do valor dos bens. E aí esse manejo é completamente contraproducente nesse sentido. Ali onde a gente acha que cobrar caro é tirar o sujeito desse lugar e fazer com que a experiência analítica se descolhe desse tipo de circuito, o que a gente faz é colocar numa competição fálica a psicanálise nesse lugar. Ela não só é mais um bem, como em sendo um bem, ela tem que ser mais cara. Eu acho que esse tipo de coisa, que é a minha hipótese na discussão de hoje, né, tem a ver com um certo mau uso ou um uso descuidado da noção de dívida como sim, ponto de fuga para a gente pensar a questão da cobrança e do pagamento em análise, produz. Ali onde a gente quer fazer um manejo que tem a ver com desalienar o sujeito, e é nesse ponto que o Lévi-Strauss citou Lacan, a questão da alienação. São dois parágrafos ali no texto, ele não desenvolve muito isso, né? Dois parágrafos separados, mas então da alienação. Onde a gente está achando que uma análise custando caro, portanto, mais do que o resto, a gente vai na direção de uma desalienação em relação ao circuito dos bens, por exemplo, o que a gente acaba caindo é justamente numa régua que a gente queria evitar. Só que aí, paradoxalmente, desse ponto de vista, o sujeito está muito certo em falar que não vai pagar, né? Porque ele não está numa experiência de análise para conseguir uma coisa diferente. E aí eu acho que a gente cai nesse tipo de efeito, né? Porque daí a gente tem que pensar o que é dívida em psicanálise. Né? Que foi hoje, eu parei aí hoje. Né? Eu mostrei como o Lacan tem um destaque para a questão da dívida que não estava no Freud, a partir de uma noção de mito, essa provocação que o Lévi-Strauss faz. E o Lacan fala, não, né? A neurose se desenvolve como um mito individual.
né? Ele não disse no texto, mas ele está falando, Levi-Strauss estava certo. Tem dois planos em que a dívida opera, e quando o sujeito tenta fazer esses planos coincidirem, que a neurose acontece. Né? Que a gente poderia pensar, talvez, em dívidas reais, não no sentido de real do registro do Lacan, mas dívidas contraídas pelo sujeito, por exemplo, em relação ao pai que nunca pagou o amigo, que vira ele ficar desesperado para pagar o tenente, que não era aquele, era um outro que não era aquele, que era a mulher do correio, né? E a circulação que ele coloca dessa dívida e desse dinheiro nesse caso. Se a circulação, né, está posta no Freud, está colocada no Lacan, eu estou sublinhando aqui, porque tem a ver com as discussões sobre o dom, né, desse tipo de circulação. Por outro lado, a partir dessa leitura que o Lacan faz de um caso de neurose obsessiva, a gente começa a ter subsídios para começar a pensar a neurose não só como culpa, mas também como dívida. E aí vem toda uma avenida para a gente pensar isso dentro do Lacan, né? Dívida simbólica, dívida imaginária, dívida real, dívida com o grande outro, dívida da linguagem. E como isso incide em relação à culpa, dívida com os pais, né? Aquela coisa clássica de poder fazer com que a criança ou adolescente construam a própria queixa, diferenciando-se da queixa dos pais, que levam os pais a colocar a criança, o filho, numa análise, por exemplo. Então, tem efeitos operatórios importantes. Mas o problema é que, às vezes, a gente começa a equivaler coisas que não são tão equivalentes assim. Né? Nem toda dívida que aparece, eu diria que é uma dívida simbólica, nesse sentido. E aí eu acho que, né, que é um pouco essa proposta de poder pensar, depois de apresentar um pouco essa questão da dívida, por meio da antropologia e a questão, né, do mais de gozar por meio do Marx, que é um outro momento do Lacan, é poder pensar como que a gente consegue considerar isso que tem a ver com uma antropologia, uma concepção de homem, né, de humano no Lacan, de um jeito mais consequente a partir da transferência. Para daí a gente poder pensar o que tipo de coisa que está acontecendo quando a gente está cobrando. Né? E aí a gente pode dizer que a nossa consulta vale X, e vários pacientes pagarem X. O que não quer dizer que todos eles paguem a mesma coisa. Né? Ou do mesmo modo. Né? Ou lidem do mesmo modo, porque daí é aquilo que você estava falando. Tem pacientes que passam anos sem reajustar. Né? Mas eu tenho casos, acompanhei casos, por exemplo, em que a conta do que era a análise se revelava involuntariamente porque o sujeito chegou mais de uma vez em análise e falou, recebi um reajuste no trabalho, recebi um aumento, então tem que aumentar o seu valor. Né? Então, quer dizer, quando a gente começa também a pensar um pouco fora só dessas máximas, né? Então é dívida simbólica, ou então é mais de gozar, tem que barrar o gozo, qualquer coisa assim, a gente começa a perceber como o sujeito, sei lá, na falta de um vocabulário melhor, digamos, dá valor, entre aspas, para a própria análise, ou não. O que vai ter a ver com ele repetir de algum modo, eu diria, aquilo que ele faz com outras relações, né? Só que aí eu acho que a gente começa a pensar de modo um pouco mais consequente o que é manejar a dívida simbólica dentro de uma análise. Quer dizer, em transferência. Né? Não sei, talvez a gente pudesse avançar aí um pouco e pensar que isso vai ter a ver com a retorização da dívida simbólica, entre aspas, na transferência. Não sei, teria que pensar com um pouco mais de cuidado, mas é mais ou menos por aí que eu estou indo. Né? Hoje eu tentei apontar os limites do que está no Freud e no que está no Lacan, né, dessa questão da dívida. Porque o Lacan não fala em dívida simbólica no mito individual do neurótico. Né? Então, que tipo de dívida é essa? É verdade, Lu, agradeço a resposta. Eu estou completamente de acordo com
as tuas elaborações, né? O que me ocorre aqui é que eu acho que talvez você tenha um otimismo, né, de apresentar isso dessa maneira tão amarrada, né, porque seria até interessante se todos esses casos que nós escutamos, né, até nos manejos alguns de supervisão, assim, que todos eles pensassem a questão do pagamento enquanto essa questão da dívida, nesse pareamento muito direto, né. Uhum. Eu acho que isso seria desejável, né, que houvesse um pensamento assim, né, em todos esses casos que nós tivemos notícias, mas eu acho que você vai num ponto crucial, que é uma espécie de manejo mecânico, né, principalmente dos lacanianos, né, Uhum. em tentar fazer com que esse ponto do pagamento seja o contraponto do mercado, né, mas isso tem o efeito o reverso, né, que é ao invés de desinstalar o sujeito, né, só o instaura de tal maneira que a análise vai competir com os outros bens, né. Uhum. Achei genial a tua elaboração sobre Que daí isso, vem né, e os eu acho que problemas, daí né? Por sim, né. exemplo, sessões faltadas, né? E aí Reposição, então férias. exato, porque você, por isso eu digo do otimismo, né, porque no fundo me parece que é um problema muito mais da caricatura do Uhum. analista do que do pensamento sobre o pagamento enquanto Ah, dívida sim. simbólica, né, me parece que é um problema mais raso, Uhum. do que a gente consegue alcançar aqui nessa elaboração, né, tem muito mais a ver com uma postura de caricatura do analista, né, do que algo, de uma colagem entre dívida e simbólica e Mas é que eu pagamento. acho que aí isso surge como uma justificativa teórica, né? Sim. Então é muito curioso, porque daí quando a gente começa a ler literatura a respeito de dívida e pagamento e dinheiro na psicanálise lacaniana, né? Nas revistas, nos livros, nos artigos, a gente vai encontrando uns tropos, né? A gente vai encontrando umas fórmulas que se repetem. Foi aí que começou a me chamar a atenção essa questão, né? Esses chavões. Mas eu lembrei de um outro exemplo, né, que está falando dos nossos colegas e tal, mais. Em algum dado momento lá do meu doutorado, eu saí perguntando para vários colegas conhecidos como que eles cobravam, como que eles chegavam no valor da sessão, né? Porque esse é um problema assim dos corredores da clínica, né? Quanto cobrar, quanto você cobra, como que você calcula? E aí tinha sempre o comparecimento desse discurso de que a psicanálise tinha que estar fora dessa lógica dos bens, como diz o Lacan no Seminário 7, né? O do mercado, né? Então, situação analítica que pode abrir um potencial, qualquer coisa do tipo. Mas, ao mesmo tempo, também junto, concomitante, comparecia coisas do tipo, eu tenho tanto de experiência, eu estudei tanto, eu tenho tais títulos universitários, eu me formei assim, eu me formei assado, eu me formei em tal e qual lugar. E aí eu acho que isso que você está comentando se explicita, né, tão mais verdadeiramente quanto mais assim involuntariamente, porque você começa a condicionar quanto vale uma análise a partir dos signos que o analista considera como sendo aqueles que valoram o seu trabalho. E aí a coisa não funciona. Agora, tem essa outra questão, que é uma questão que a gente fala pouquíssimo, né? Que é o manejo do pagamento na supervisão. A gente mais discute a questão do pagamento com os nossos supervisores e supervisionandos, de casos que dão errado, do que propriamente discute quanto se paga por uma supervisão. Que não é o mesmo problema, mas é um problema, digamos, colateral. Né? Assim, que eu, particularmente, nunca li nada sobre isso. Mas aí a gente volta naquela questão da circulação do dom,
que a gente falava antes, né? Supervisionando os pacientes, circulam, pagam bem, pagam mal, né? Tem a ver um pouco com isso, né? Faço supervisão com fulano ou beltrano, né? O que vai fazer com que eu possa cobrar mais caro, porque olha com quem eu me supervisiono. São índices, eu diria, da incidência desse tipo de problema que eu estou nomeando como uma sobreposição entre dívida e dívida simbólica, né? Que a gente recolhe nos casos clínicos, nos relatos, nos textos sobre o tema, nas conversas que a gente tem com os colegas. Muito bom, valeu, Lu. Estava aqui pensando, Ludu e Marta. Oi, Marta. Bom? Tudo e você? Tudo bem. Estava aqui pensando que tipo de dívida é a dívida de um filho adotivo. Porque eu já lidei com isso na clínica, né? Uhum. Um paciente que estava profundamente endividado com os pais adotivos, assim, mas isso tinha consequências muito sérias, muito... Uhum. E que tipo de dívida é essa, né? Porque... Sim. E se é esse manejo com a questão do pagamento, até que ponto opera? Porque, no caso, a pessoa me dizia que pagava a análise com o que restava, o que sobrava, fazia a conta toda para mim, ganho X, gasto X, Y, tá. O que sobra para mim no fim do mês que eu posso pagar com análise, para análise é X. Bom, enfim, o que você acha disso? Nossa, mas olha, não conheço o caso, não acompanhei o caso, assim, Sim, mas modo associação livre, né? Outra associação. Quanta despesa esse filho deu para os pais, né? Pois é. Foi caro adotar um filho nesse sentido, né? Caríssimo, muito caro. Né? Porque a questão da adoção, né, é um problema. É quase como se essas questões que a gente estivesse discutindo, né, sobre essa dívida simbólica da entrada na linguagem, que, né, os pais que temos e tal, é quase como se ela fosse assim um caso paradigmático nisso que é exacerbado, né? Sim, é nesse sentido. É quase como se fosse assim a exacerbação, como a gente pudesse enxergar, né, o quão caro pode ser um desejo pela exacerbação disso que esse caso mostra, né, assim, porque aí é isso, né, do mesmo modo que o Lacan coloca ali no Homem dos Ratos, né, tem uma dívida que o pai, que opera na vida do pai, porque ele abre mão do amor para casar com a mãe, que era rica. E, ao mesmo tempo, quando tem dinheiro, não consegue encontrar aquele colega que havia salvo sua vida, sua honra, dando a ele a quantia de dinheiro que era o dinheiro do regimento que ele estava, que ele cuidava e que ele havia perdido jogando, numa aposta. Né? Então, esse companheiro o salva, né? Salva a sua honra, salva a sua vida, nesse sentido. Né? E é curioso, né? Porque quem que empresta tanto dinheiro assim some, né? Que tipo de credor é esse? Tem esse dado nesse caso, assim, que é interessante de pensar, né? Onde foi parar esse amigo que emprestou tanto dinheiro? Isso, né? O que o Lacan vai falar é que isso volta, né? Aí eu acho que essa questão do mito que ele vai pegar do Lévi-Strauss, né? Porque daí o mito progride, né? De uma geração para outra, né? Se incide, né, no Homem dos Ratos, porque aí ele se vê na situação de pagar. Isso desencadeia uma neurose obsessiva, porque ele começa a fazer muitos cálculos de como pagar, para quem pagar, como organizar,
né? A ponto de ele achar que ele tinha que levar o tenente A, o tenente B, os dois juntos para o correio para fazer um passar o dinheiro para o outro, ele dá o dinheiro e ele pega um trem, começa a fazer contas muito loucas sobre chegar ou não chegar, descer ou não descer, pagar ou não pagar, e vai criando dificuldades para si mesmo, porque a neurose obsessiva é a gente criar dificuldades para si mesmo, né? Até que ele conclui que ele poderia chegar em Viena, encontrar um amigo num restaurante, meia hora depois pegar o trem noturno e voltar para o lugar onde ele estava. E aí a notícia que o Freud dá disso, no caso, tem a ver com quando isso acontece, né? Quando ele vai fazer a análise, ele paga a dívida, ele manda uma nota lá para a mulher do correio que havia confiado nele, né? Do tipo, não conheço esse soldado, mas tudo bem. Não conheço o oficial, mas tudo bem. Confio nele. Então eu pago, ele me reembolsa, que era o pince-nez que ele havia perdido, né? Então, de novo, a questão da confiança aí, né? Que é esse tema que também aparece nessas coisas, mas sempre de um jeito muito lateral também, né? Que tinha um pouco a ver com isso que eu estava falando né, do crédito, né, do fiador. Tem outro conjunto de questões que vão aparecendo aí, né, nesse campo semântico desses termos todos. Mas, enfim, eu estava dizendo tudo isso porque aí, no Homem dos Ratos, também é muito claro como essa dívida se reatualiza, né? Sim, uma dívida que, assim, quando a dívida aparece na vida dele, ele reatualiza a dívida paterna. E aí, claro, são esses dois níveis da dívida, né? Aí não é só essa dívida que o pai devia para o fulano que nunca foi paga e que ele tinha que pagar de qualquer jeito. Porque ele, Lancer, estava na dependência de uma dívida do pai consigo mesmo que abriu mão de uma mulher em função de outra que tinha dinheiro. Então tem assim um certo jeito de funcionar dessas dívidas que a gente vai passando adiante e vai herdando, né? O que eu estava tentando dizer é um pouco que em alguns casos de neurose obsessiva a relação dessa dívida com o dinheiro aparece muito clara, né? Muito claramente. E aí o que eu acho é que é um erro da nossa parte achar que é sempre assim e que toda vez que aparecer dinheiro vai ter a ver com essa dívida e que se não aparecer então não está operando, né? Eu acho que não, né? Acho que aí é um bom tema assim, de pesquisa, né? Do tipo, que dívidas são essas que os filhos adotados têm com os pais que os adotam e que aí de fato podem ser devastadoras, né? E aí que é o tema que me interessa no seminário, acho que é por isso que a pergunta aparece, né? Como manejar essa dívida de um jeito que não seja devastador para o sujeito na análise? Ainda mais, né? Né? Para não cair naquela situação que a Dani estava comentando, que aí a gente recebe os sujeitos que chegam do tipo, aquele filho da puta queria me explorar, aquela filha da puta queriam tirar todo o meu dinheiro, né? Enfim, a gente recebe coisas do tipo, sai daquela análise porque estava muito cara, né? A gente recolhe isso também nos pacientes que chegam para a gente depois de ter passado por outro ou outros divãs, né? Ou poltronas, enfim, mas... Mas aí é o que resta, né? E é engraçado, porque no meio das preparações todas, assim, tem um texto que eu quero trabalhar ainda, que é justamente o do Bataille, que aí é uma coisa curiosa, porque daí é uma outra entrada no Lacan, né? É uma entrada mais surrealista, vamos dizer assim, menos estruturalista, né? E aí tem toda uma relação do Bataille com o Moos e com assim, um certo grupo de mossianos que se forma, por assim dizer, e que ele tem um texto chamado A Noção de Dispêndio, né? Que eu acho que é um texto que vale a pena ler, assim, vi poucas vezes citado. O livro estava por aqui, eu não sei onde ele foi parar agora, mas que, enfim, né? A parte maldita é um texto maior com um texto menor, a noção de dispêndio, né?
Que aí eu acho que é uma outra coisa que vez ou outra ronda as discussões sobre pagamento em psicanálise, né? Que daí a psicanálise é o que resta. A gente podia pensar, nossa, né? Olha só, não é o que resta mesmo? Né? Só que aí, normalmente, quando é a questão da grana, a gente não está tão disposto assim a pensar no resto. Né? Aí que são esses... Mas, de repente, enfim, são assim, esses elementos totalmente bricolagem, né? Mas como lidar com esse desejo pelo qual os pais pagaram tão caro? Né? E não pode parar, você estava falando de gratidão, não tem, a gratidão não é suficiente. Não basta ser grato, tem que pagar de alguma forma. Porque aí é um pouco aquilo que a gente discutia na questão do dom. Né? Uma vez que... Porque você é obrigado a dar, a aceitar e a retribuir. Então tem uma montagem aí da qual você não escapa. Uhum. Né? Como se retribui mais a isso? Que é todo um problema que envolve pais e filhos. Exatamente. Né? É mais, é justo, é menos, é o que mesmo. aí, assim, eu acho que, digamos, pensando um pouco no que a gente estava falando antes, né? Eu acho que em alguns momentos a gente consegue fazer com incidir de maneira muito produtiva numa análise a questão do pagamento com o manejo da dívida, com o manejo da gratidão. Mas acho que não é sempre que a gente consegue fazer isso do ponto de vista de um ato nosso, que a gente consegue fazer isso tudo coincidir. Né? Mas quando isso acontece, eu acho que a análise acontece de um jeito muito interessante. Porque daí o sujeito não está entrando numa armadilha de uma dívida impagável renovada com o analista não está se sentindo mal pago pelo trabalho, e alguma coisa nova pode acontecer nesses termos. Né? E aí a gente precisaria pensar com mais cuidado o que é gratidão. Né? Que é esse tema que ronda este seminário. Né? E aí eu acho que me ocorre agora que eu acho que é bom lembrar, né? Esse seminário começa com uma divulgação dizendo que ele ia ser cobrado, quando não era para ser cobrado. Né? Teve um problema de e-mails de secretaria. Né? Que tem a ver com toda a aposta do Vox em deixar as atividades abertas e gratuitas durante a pandemia, fazer as transmissões e tudo mais. Né? Eu acho que isso tem a ver com o que né? Acho que rebatendo isso tudo para o próprio Vox e para o próprio seminário, isso tem a ver com a gente sustentar um desejo de transmissão de psicanálise, de discussão de psicanálise, e por aí vai. Né? Acho que isso está colocado também. Né? Posso falar? Claro! Tem ninguém. Não, pode ser você. Diga lá, Então, Rita. fiquei pensando na questão da transmissão, justamente, que agora você trouxe. Então, tem essa questão da transmissão de uma história, tem essa questão da transmissão da psicanálise, né, uma herança, uma dívida. E o que é isso que é pago em uma análise, na verdade? Né? O que se paga ali? E de quem é o valor que está em questão em uma análise? Que valores são esses, né? O que é que está ali? Enfim, do que se trata, assim? E até que ponto o sujeito, né, que está ali, ele consegue se dar um valor nisso que ele está falando, nisso que é tão crucial, que talvez quando ele chega, em alguns casos, ele não necessariamente se vê naquilo que ele está trazendo, né? Ou que aquilo tem um valor, ou que valor é esse, que valor tem a vida dele, que valor tem a existência dele, mas que com o passar do tempo essas questões se colocam, ou
podem se colocar, enfim. Fiquei pensando muito nisso, assim, fiquei pensando muito nessa dificuldade de se reinventar a partir da psicanálise, né, como algo que bom, como um modo de inscrição, assim, né, então Uhum. pensar nessa questão de como que você cobra, ou de como você simplesmente repete, né, repete o que o Lacan fazia, ou o que o seu analista faz, ou o que o seu supervisor faz, ou enfim, como é que isso vai dando caminhos, assim, porque uma coisa que me chamou atenção na tua fala hoje é que é como se 2 coisas estivessem juntas. Você toca na dívida simbólica na medida em que você cobra, né, você cobra e você, né, estão juntas, não estão juntas? Na verdade, você fala um pouco sobre isso. Talvez eu gostaria Uhum. de te ouvir falar um pouco mais sobre isso, assim. Como é que essas 2 coisas, elas estão sempre juntas, elas não estão? A gente está discutindo sobre isso, né, mas, estão, não estão, né? Parece que estão muito separadas às vezes, né. É Sim. um pouco assim a discussão, como que está avançando, né, como que a gente vem conversando aqui, né. Uhum. Sim. Eu acho que às vezes elas estão muito coladas, às vezes muito separadas, né? E aí eu acho que isso produz alguns efeitos, né? Se separar completamente, né? E não incluir o manejo do pagamento na transferência, primeiro que eu acho que perde-se um recurso importante de manejo na análise, né? E aí começa essas coisas de achar que onde você achar que está lá fazendo o sujeito se desalienar e está cada vez mais alienado, né? Aí vira É. acting out, vira atuação, aí enfim. Acho que tem um dado dessas coisas que acontecem por aí, né? A gente recolhe da clínica, recolhe das previsões, recolhe dos textos que a gente acha por aí sobre a questão e por aí vai, né? Agora, você falou, né, da questão da transmissão. A gente fala muito da herança freudiana, né? Uhum. Então, assim, acho que tem também uns temas uns termos que a gente começa a discutir, né, nessa questão da experiência da análise, de cobrança, de manejo, e que começam, como você bem notou, remeter ao modo como se transmite psicanálise, né? Que eu acho que é uma questão, que eu estava comentando um pouco disso agora, né? A questão do próprio Vox, do projeto do Vox, né? A partir dessa conversa com a Marta agora, que não deveria deixar de nos chamar a atenção, né? Eu, por exemplo, acho horroroso esses tipos de anúncio que são um evento de psicanálise e investimento, né? Ou análise como um investimento, porque daí é justamente esse circuito dos bens, né? E eu acho que aí a gente perde alguma coisa e aí eu sempre me pergunto é que tipo de transmissão está em questão, né? Por outro lado, eu acho que também tem uma questão que a gente precisa se perguntar, que é que tipo de desejo está por trás da ideia da própria transmissão, né? E da conversa, e da discussão, do debate. Como a gente discutia, né, esses tempos no Vox, né? Chamar a atenção que é o desejo do analista, né? E de outras profissões. Como é que fica? O que está em jogo aí, né? Então, eu acho que a gente trata em análise, né, dessas questões de heranças, de dívidas, culpas, desejos, e a gente recolhe, às vezes, isso já acompanho no consultório, como experiências de o sujeito receber uma herança riquíssima, ser também completamente devastador, né? A gente recolhe esse tipo de testemunho, vamos dizer assim, na clínica, e a dificuldade de conseguir operar com isso, porque daí é justamente, né, é, que, que aí eu acho que essa questão do valor, né, como fica a questão do valor quando se tem muito, no sentido de um excesso? É esse tipo de, né, de situação em que
cobrar muito para cobrar caro começa a ficar uma coisa meio esquisita demais, né? Acho que aí começa a ter esse tipo de efeito, essa relação entre dívida simbólica, pagamento da análise. É uma das situações extremas, né, em que a coisa começa a ficar meio esquisita. Né? E tem, assim, uns casos, uns textos na literatura psicanalítica sobre, tipo, a análise dos muito ricos, por exemplo. Sim. O que isso diz da nossa prática, não é mesmo? Mas aí, o que eu acho em relação à questão do valor? Eu acho que esse é o problema do ponto em que a gente está discutindo agora. A gente não tem... Quando a gente está discutindo a questão da dívida, nos termos que o Lacan coloca, a gente não tem instrumentos para pensar a questão do valor. Quando, lá na frente, na minha opinião, o momento mais rico do Lacan, mais profícuo para a gente pensar a questão do valor, que tem a ver com o mais de gozar, os discursos e tudo mais, né? O gozo, a gente já começou a se afastar um pouco da questão da dívida. E aí não é à toa que a gente começa a discutir a questão da dívida, começa o problema do valor. A gente começa a discutir o problema do valor, começa a questão da dívida. E aí acho que um pouco a aposta é tentar fazer uma aproximação disso, né? Olha, até onde eu fui nessa história. Eu acho que aí o que a gente tem que pensar é uma teoria da transferência, né? Acho que o que pode amarrar isso é a questão da transferência, né? Tu estava dizendo lá no primeiro encontro desse semestre, né, quando o Mauro falou para pensar o pagamento nas estruturas, assim, tá, vamos lá. Aí eu comecei a pensar, a preparar, falei, não, antes disso a gente vai ter que fazer um recuo, né? Porque aí eu comecei a perceber que tem esse modo curioso de como as noções de dívida e valor comparecem na obra do Lacan, né? E é difícil amarrar essas duas coisas, né? Acho que esse é o grande desafio. Que é isso que eu falei. Bom, que para mim, de onde vem essa dificuldade em termos teóricos, né? Para mim, vem do fato de que, no momento, o Lacan está muito alimentado por uma certa antropologia estrutural, ou por um certo estruturalismo, e em outro, está bem alimentado por um marxismo ali, 68. E é difícil juntar as duas coisas. Né? Assim, onde que está esse elo aí? Né? É mais ou menos isso que eu estou tentando articular num horizonte mais largo assim, do seminário. Não sei se vai dar certo, tá? Não sei, realmente não sei. Mas eu acho que a gente poder discutir um pouco esses dois momentos e como eles mobilizam questões diferentes na obra do Lacan deveria ajudar a gente a se localizar nelas. Essa é a aposta. E ajudar a gente na clínica, no manejo disso, Sim. né? Como é que a gente... Porque, ó, no Homem dos Ratos não tem valor. O máximo, tantos florins, tantos ratos. É aí que tem uma questão de valor, assim, bem clara. Porque ele está equivalendo dinheiro com alguma coisa fantasmática, sei lá. Né? Na leitura que o Lacan faz, não é valor, é dívida. Né? Então, assim, por onde encontramos a questão do valor nesse momento? Né? Porque a gente está sempre falando, né? O sujeito dá valor para a análise, o valor da análise. Mas e aí? Né? Como que a gente fala disso de um jeito que não seja só falar assim, sem pensar, né? Desde a clínica, né, conceitualmente. Assim. Acho que esse é o grande desafio. E tanto o valor como a dívida, eles também estão meio atravessados com essa questão da gratidão aí, né? Que é esse tema que, assim, é muito engraçado, né? Porque no começo desse semestre, quando eu falei assim, olha, eu acho que tinham duas coisas que estavam rolando, que estavam sempre aparecendo como perguntas, que a gente deveria tratar no seminário agora, que é a questão da dívida e a questão do valor. A gente começou a falar disso, agora o termo seguinte que aparece é a questão da gratidão. Né? Assim, as perguntas começam a passar por aí. E aí, eu acho que o que eu posso falar é aquilo que eu já tinha dito, né? Me chama a atenção como
isso não aparece, isso não é tratado. Ficou como se tivesse ficado assim para o clarinismo, né? O quanto parece assim que essa questão da gratidão, ela também parece que ela está, sei lá, numa associação meio livre, assim, quase como se ela está associado a você dar conta de alguma coisa, assim, você, né, a culpa fica lá de lado e você vai, então, também dar conta de uma dívida que é simbólica, de um fazer, né, de Mas ser grato virou um tabu entre os lacanianos, né? Sim, não é uma coisa que a gente fala, né? A gente não trata sobre gratidão, né? Não sei, eu sempre pensei, mas eu não consegui elaborar isso direito, que uma das coisas que me chama a atenção de a gente não poder falar sobre isso é a quantidade de textos sobre minha análise com Lacan, por exemplo. Sabe esse gênero literário que tem entre os lacanianos, né? Que vai lá e escreve como foi a análise com Lacan, né? Não sei, intuitivamente eu tenho a impressão de que quando a gente, o que acontece, o que aparece quando a gente não pode ou não fala ou não trata da questão da gratidão, né? Tratar, eu quero dizer, né, dar tratamento no sentido que não é só dizer que isso é escola inglesa, então tá errado, não vale, né? Acho que mereceria um tratamento mais detido de nossa parte, eu digo, dos lacanianos, né? eu fico pensando o quanto, bom, pode ser diferente, ou você pode olhar para a diferença também, Sim. ou você pode se reinventar de novo. Fiquei pensando nesse caso, foi trazido aqui nos filhos adotivos, né, o tamanho da dívida do filho adotivo. Mas o filho que não é adotivo, e agora pensando lá na Françoise Doutor, naquele livro Destinos de Criança, que ela fala que todos são adotados de algum modo. Então, o que o sujeito faz com sua dívida, né? Quando ele diz que, bom, tem coisas que ele tem que deixar, né? E outras que ele leva, e bom, e isso é fazer algo, né? Você não tem como fazer algo carregando tudo, ou responder do modo, enfim, tem que romper com alguma coisa, né? Sim. Enfim. Mas obrigada. Gente, quase 10 horas. Acho que podemos ficar por aqui. Continuamos com a questão da dívida para a semana que vem, que é o nosso último encontro do ano. Agradeço as questões, a conversa, o debate, as trocas. E é isso, vamos ver onde isso aí vai parar, né? Então, até semana que vem. Cuidem-se. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Tchau. Obrigada, Dudu. Boa noite. Obrigada. Tchau. Obrigada. Obrigada. Boa noite, Obrigada. Dudu. Boa noite. Boa noite. Boa noite.